Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do T2 mais um podcast. Episódio número 30. Rapaz, estamos aí longe, hein, Wilson? 30 já. 30. E hoje temos aqui uma convidada, como sempre, super especial. Uma pessoa que tem chamado bastante atenção aí no Instagram, nas redes sociais. Quem é ela, Wilson? Você imagina quem é a pessoa que está aqui na nossa frente nesse momento? Ninguém mais, ninguém menos do que Mariana Costa. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. Nossa, minha gente, com essa apresentação, deixa eu te falar. Isso é de peso esse podcast, hein? Mariana, que é hoje, atualmente, uma das pessoas que tem mais alcançado aí views, seguidores dentro do mercado imobiliário e também aí é uma pessoa que já é uma mentora também na parte de marca pessoal. Mariana, como é que você gostaria de se apresentar para nós aqui hoje? Gente, antes de mais, obrigadíssima pelo convite, é um gosto de estar aqui convosco. Como é que eu gostaria de ser apresentada? Antes de mais, eu sou consultora, não é, malta? Acho que é bom começarmos por aí. Sou consultora desde os meus 19 anos. Eu costumo dizer que não sei fazer absolutamente mais nada da minha vida. Estou nisto desde que saí da faculdade. E agora estou no digital. Abrir um novo caminho. Surgiu na minha vida há relativamente pouco tempo, estamos a falar há 4, 5 meses, mas estou a adorar, está a ser um percurso super giro. Temos trazido muito conteúdo diferente, que era aquilo que eu queria fundamentalmente. Eu queria zero ser igual àquilo que já existe. Eu queria mesmo trazer um fresh air, uma coisa diferente, uma forma diferente de ver o imobiliário. E estou a adorar, acho que estamos a fazer um percurso muito giro. Boa. Disseste que entraste no mercado imobiliário com 19 anos, começaste a ser consultora. Mas como é que surgiu, ou seja, foi por convite, saíste da faculdade, falou, pá, quero mesmo fazer isso. Fala um bocadinho para nós e para quem está a ouvir aqui o T2 mais um. Ora bem, o imobiliário surgiu assim um bocadinho do nada. Eu estava a tirar a comunicação, eu fui para a comunicação empresarial, para ser muito sincera, porque estava numa fase da minha vida em que não sabia muito o que havia de seguir. Portanto, sou a típica adolescente que quando chegou ali à altura de escolher a sua carreira com 18 anos não fazia ideia do que queria fazer. E, portanto, na altura eu sabia que era boa a comunicar. E, portanto, na altura fui tirar a comunicação empresarial porque era um curso que juntava duas coisas que eu gostava muito, que era o lado da comunicação e depois o lado das empresas da gestão. E pronto, também era para que eu tinha média, para ser muito sincera. E portanto foi por aí. Entretanto, estava mais ou menos a meio do meu curso quando decidi parar, não me sentia super realizada. Tive o meu típico momento adolescente também. Pronto, ali uma paragem que na altura fez algum sentido. E nessa altura eu cruzei-me com uma pessoa que estava no imobiliário, com quem eu já me tinha cruzado numa área completamente diferente, que também era na área das vendas, mas na parte da cosmética, portanto nada a ver com o imobiliário. E por acaso ela cruzou-se com os meus pais e disse: pá, a Mariana, já que está assim numa altura em que não sabe muito bem o que é que quer fazer, ela não quer ver experimentar o imobiliário, isto é giro e tal. Os meus pais chegaram a casa todos contentes com aquela ideia e impingiram-me isto. E eu lá fui. Então, de alguma forma, também foi influência dos pais. Foi. Não, isso é fantástico, porque normalmente acontece ao contrário, não é? Porque assim, olha, fizeste a faculdade, terminaste, então vais seguir a carreira de gestão. Não, vou ser consultora. Não, pelo amor de Deus! Consultora é isso, não, gente? venda não. Ah, não! Normalmente é sempre ao contrário e muitas das vezes, eu até quando iniciei na área, tive apoio da minha esposa, mas eu tinha toda ali a minha volta, não é? Normalmente as pessoas vão lá, dão aquele primeiro apoio, força, tu vais conseguir, vamos lá. Depois passa o primeiro mês, não faturas. Passas o segundo mês, se calhar não é melhor procurar um trabalho. Tipo, imobiliário não é trabalho, não é? Será que é melhor procurar um trabalho, ter um ordenado, já estás há 2 meses, não faturaste nada e tal. Vai ao terceiro, não faturas. Pois, realmente, olha, Márcio, não tem jeito para isso. Quarto mês, pau, 3, 4 vendas. Não é? Mas isso acontece muito no mercado imobiliário e das pessoas que esperamos ter um apoio maior, não é? Muitas vezes são aquelas pessoas que não nos apoiam, não é? Então temos de ser muito resilientes, dizer, não, eu quero isso e quero seguir como carreira e não vou entrar aqui como há muitos, porque hoje em dia é fácil vender casas, não é? A gente põe um imóvel no mercado, vem 15, 20 visitas, 50 e-mails, pedidos, então é muito fácil e para além disso, é um tema que sempre abordamos aqui, é fácil entrar no mercado imobiliário hoje em dia, não é? Sim. Eu não tenho, eu consultor não tenho que ter uma licença, costuma-se dizer que basta respirar para ser consultor, não é? Tal e qual. Então, qualquer sítio que eu
possa bater a porta, olha, quero ser consultor imobiliário, epá, venha. Então, recrutamento em massa, empresas de recrutamento aqui. Desculpa estar a dizer a verdade, mas pronto, é aquilo que tem sentido o mercado, acho que o podcast é mesmo para falarmos a verdade. Então é muito fácil entrar neste mercado, então as pessoas entram, vou tentar, vou experimentar ser consultor. E muitos não entram, que vou construir uma carreira. E tu já tens, se calhar, 7 anos, 8 anos. 7 anos. 7 anos neste mercado. E quando entraste com este mindset, claro que eu vou experimentar, não sei aquilo que é, não é? Sim. Mas depois, se calhar, construíste este mindset. Sim, mais ou menos. Assim, eu era uma miúda quando eu entrei, com 19 anos, na fase de vida em que eu estava mesmo uma fase assim mais confusa, não sabia muito bem para onde é que havia de ir, portanto não posso dizer que tenha propriamente entrado com esse mindset. Eu acho que me fui apaixonando pelo imobiliário à medida que as coisas foram acontecendo também. Quando entrei, para ser muito sincero, no meu primeiro ano a motivação não era imensa, porque o primeiro ano ele é muito puxado. E nós já passamos por isso, as cold calls, a rejeição, a malta a insultar-nos ao telefone, a desligar o telefone na cara, é muito puxado o primeiro ano. Eu não estava super motivada também porque não estava numa área que eu adorasse. Foi uma coisa que nós já falamos no início, mas eu sou especificamente voltada para a nova construção. Eu só faço nova construção. Foi uma opção minha. Mas é isso que é, inclusive, desculpa te interromper, Mariana, mas você começou num modelo completamente diferente de nova construção, não foi? Você chegou no mercado imobiliário numa marca. Sim. Qual marca? Sim, comecei na Remax. Começaste na Remax. Ficaste quanto tempo na Remax? Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio. E durante esse período na Remax, quais foram as aprendizagens e lições que você teve? Eu acho que posso dizer que eu aprendi a base do técnico. Sim. Ok? Para mim não fez muito sentido manter-me muito tempo na Remax por vários motivos. Um deles, o facto de eu não me identifico muito com aquele tipo de cultura. Ok? A cultura das redes. Não é muito a minha vibe. Eu não gosto de ações de massa, eu não gosto de eventos para massas. Não, eu sempre tive... Por exemplo, nós estamos a falar, vamos distribuir panfletos para a praia. Eu olhava para aquilo com muita resistência. Dizia, malta, eu não vou fazer isto não faz sentido. Não faz sentido pelo retorno que vai trazer. Não faz sentido pelo posicionamento que eu quero ter neste mercado. Então, eu sempre me afastei muito disso. E com o tempo, esse foi um dos motivos pelos quais eu me afastei das redes. As redes têm muito isto, aculturam muito as pessoas. Isso tem um lado positivo, como é evidente, mas para mim também tem um lado muito negativo, que é muitas das vezes as pessoas, se não têm um posicionamento muito próprio, perdem-se na rede. E esquecem-se do seu próprio posicionamento, que é aquilo em que eu acredito, que é a construção da sua própria marca. Acho que isso importa muito mais do que o nome da rede. Eu, quando saí da Remax e criei a minha empresa, os meus clientes não queriam saber se eu estava na Remax ou se não. Eles conectaram-se comigo, era a Mariana que lá estava, era a Mariana que fazia o serviço, era a Mariana que prestava o serviço, portanto para eles nunca importou muito se eu estava na Remax. Aliás, eu na altura quando falei com eles era indiferente, a verdade é esta. Eu disse, não, Mariana, para onde a Mariana for eu vou. E por isso é que para mim não foi difícil sequer sair da Remax na altura. Eu não tinha muito essa cultura, eu nunca participei muito nos eventos da empresa, e eu ia lá de vez em quando, aprendia o que tinha que aprender, ouvia algumas lições de pessoas que já tinham passado por aquilo que eu eventualmente estava a passar e tirava as minhas aprendizagens e ia para casa fazer o meu trabalho. Portanto, para mim foi muito simples tomar essa decisão. Boa. Há quanto tempo é que já és especialista ou começaste a te especializar nesta área da nova construção? Praticamente desde o início, desde que me apareceu o meu primeiro empreendimento, que eu percebi que era aquilo que eu gostava de fazer. Eu acho que são duas áreas completamente diferentes. E há pessoas que defendem que se deve fazer as duas. Eu entendo, mas eu especializei-me mesmo em nova construção, é aquilo que eu gosto de fazer. Eu costumo dizer que quem quer ser bom a fazer tudo não é brilhante a fazer nada. E eu acho que me tornei brilhante a fazer aquilo que eu faço. Não brilharia da mesma forma se eu fosse fazer uma segunda mão. Não aconteceria. Eu, desde que comecei este percurso no digital, tenho tido muitos pedidos, pessoas que mandam e-mails a dizer que querem vender casas. A Mariana, eu não vou agarrar aquele projeto. Porque para mim não faz sentido. Eu sei que sou especialista naquilo que eu faço e eu domino aquilo que eu faço, eu percebo de obra, eu acompanho os meus clientes, eu vejo-os a construir o sonho, que é uma coisa, é um tipo de venda completamente diferente se for na segunda mão. O foco maior praticamente são os compradores, não? Sim. Nós temos os promotores, não é? Que é quem tem os imóveis para vender, quem tem os empreendimentos, mas o meu foco é trabalhar comprador depois, sim. A maior parte do meu trabalho é acompanhar os compradores, depois a fazerem as suas aquisições dentro dos meus promotores. Ou seja, na parte da captação, na tua imobiliária, tu fazes a captação desses empreendimentos também? Sim. Presumo que seja talvez em aberto juntamente com alguns outros players do mercado? Não. Eu fiz essa pergunta de propósito. É um huge no. Não, é assim, já tive alguns promotores que me disseram, Mariana, o trabalho se for assim, eu prefiro sair de cena. Boa. É um trabalho muito desorganizado. Muitas das vezes as pessoas eu acho que os promotores têm que entender isto. Nós, quando estamos nós encaminhamos o cliente, nós não estamos lá só para dizer que sim.
Nós direcionamos, esse é o nosso poder, senão não somos nós que vendemos, são as pessoas que compram. Eu acho que tem que existir esta diferenciação. Sim. Portanto, se nós queremos encaminhar as pessoas, nós temos que saber com o que é que estamos a lidar. Eu não posso encaminhar um cliente para um determinado apartamento que eu acho que faz sentido para ele e, entretanto, vem um colega, mas já vendi. Não é trabalho, não funciona. Nunca tiveram os meus clientes necessidade de contratar mais ninguém. Nós conseguimos escoar produtos, escoamos com relativa facilidade, com relativa rapidez. Geralmente, a maioria dos projetos que eu tenho feito, para vocês terem uma ideia, no final nós temos a estrutura de botão feita. Temos 2 ou 3 apartamentos para vender. Portanto, temos feito muito bem esse trabalho. Eles nunca sentiram essa necessidade e para mim sempre foi um não. O único gap que eu abro aí é, eventualmente, o promotor tem um amigo que quer comprar. Aí eu deixo, ok? Porque aí faz-me sentido também. Se fosse eu no lugar de promotor, eu gostaria de ter essa flexibilidade, ok? São coisas muito pontuais. Fora isso, com outras imobiliárias, eu salto fora. É win-win, claro. Senão não... No passado, como é que era a sua geração de leads, digamos assim? Como que você chegava até os clientes compradores? Olha, muito, muito simples, ok? As minhas leads vêm em todos os portais. Neste momento. Ou melhor, neste momento até eu ter começado no digital. Sim, okay? sim. 100% nos portais. É que aqui tem o antes e o depois da Mariana no digital. Sim. A gente vai chegar lá depois no digital, que certamente você deve estar aqui ansioso para saber. Nós vamos chegar lá. Sim. Tem um antes e depois, que foi num período de tempo relativamente curto, não é? Por isso, às vezes para mim é meio confuso, mas no antes, a maior parte do que eu fazia, e muitos das minhas gerações de leads continuam a ser nos portais, ok? Eu acho que o segredo está depois em nós sabermos trabalhar as leads que nos aparecem, não só obviamente no percurso que as leads fazem até chegar até nós, como depois o trabalho que se faz com a própria lead. A ideia é todas as leads que me chegam eu aproveitá-las ao máximo. Okay? Acho que o segredo para mim sempre esteve aí. Não que eu tenha diversificado imenso a minha geração de leads, o segredo sempre esteve em trabalhar bem as leads que chegam às minhas mãos. Agora, tem essa questão de trabalhar bem também, Márcio, que muitas vezes eu ouço os consultores se queixarem muito, até mesmo nas formações, ali nas nossas conversas, de que é muito difícil lidar com cliente comprador, eles não têm compromisso, não têm com consultor, é complicado fazer segmento. Como é que você lida com isso, Mariana? O que você poderia dizer para quem está nos assistindo nesse momento? Como lidar com o cliente comprador? Né? Ou seja, com essa questão de muitas vezes não ter que é diferente do cliente proprietário quando ele assina um contrato, né? Sim. Assim, eu não sou o tipo de consultor que persegue clientes, de todo, ok? Isso não faz zero parte do meu posicionamento. Uma coisa é fazer follow-up, isso é uma coisa que nós temos que fazer. Outra coisa completamente diferente é andar a morder os calos às pessoas. E, portanto, para mim faz sentido ir fazendo um follow-up ao longe, ir percebendo, ir cutucando, mas nunca ser o tipo de consultor que liga, olha, mas já pensou, olha, eu isso não faço, nunca fiz. O meu tipo de comprador eu não o acho extremamente complexo. Eu já trabalho um tipo de cliente que já é de gama média alta, portanto já são pessoas que vêm muito bem informadas, já são pessoas que nós temos muita facilidade em acompanhar na parte do crédito, também temos pessoas que fazem parceria connosco e portanto já vêm bastante qualificados. Nós fazemos essa qualificação, bem qualificados, ou seja, nós fazemos essa qualificação antes de avançarmos para efetivamente começarmos a ver coisas concretas, não é? Isso é um passo que eu faço, questão que eles façam, um percurso que eu faço mesmo questão, que sejam acompanhados pelo nosso intermediário de crédito e antes de começarem a sonhar, fazemos as coisas com os pés bem assentes na terra, ok? Até porque no tipo de trabalho que nós fazemos, nós temos muito o cliente que pede, por exemplo, créditos de sinal, que é um crédito que é muito sensível, ok? E nós temos clientes que é do género, chegam e querem avançar com tudo, depois logo se vê. Tenho muito esse tipo de cliente. E agora tive uns clientes, Mariana, temos aqui uma análise de viabilidade que até funcionou, podemos ir. Calma lá. Isto é um crédito muito sensível, em fase de aprovação pode não colar, portanto vamos fazer isto direitinho. O interesse é real, mas eu acho que nós também temos, nós enquanto consultores, eu conheço algumas pessoas que dizem, não, mas isso é uma responsabilidade do cliente, não acho que seja. Eu acho que isso somos nós consultores, independentemente de às vezes não ser tão benéfico para nós, porque obviamente nós queremos fechar vendas, nós somos comissionistas, não é? Portanto, nós queremos vender, mas independentemente disso, este trabalho tem que existir. Ou seja, nós temos que validar primeiro estas coisas para depois não termos problemas com o cliente, porque a nossa reputação é o que fica. Portanto, isso para mim é super importante. Nós fazemos esta base, fazendo esta base, depois é a minha arte de os fazer sonhar. É verdade. E na nova construção é muito diferente da segunda mão nisto. Porque na segunda mão é o que lá está. E o Márcio faz isto, sabes bem como é que é, não é? Ou seja, é o que lá está, não dá para sonhar muito mais do que aquilo. Dá para se apresentar as coisas de uma determinada forma,
Mas na nova construção nada existe. Quando eu vendo, normalmente eu vendo em planta, ou seja, tens que fazer a pessoa imaginar aquilo que um dia vai ser uma coisa que neste momento é um pedaço de terra. Ou seja, vende experiência ao invés de vender metro quadrado, né? Ô Mariana, mas repara aqui numa coisa. Você teve aqui ao longo da sua carreira, porque quando você saiu, deixou a rede, meio que você se isolou, não é? Você tinha aqui algum mentor, ou tem algum mentor naquela época que você pôde aprender e se inspirar para que pudesse construir seu percurso? Como é que foi essa... O dia que você se isolou, você olhou para onde? Em quem você de alguma maneira também se inspirou para poder fazer essa trajetória? Eu acho que não tenho uma pessoa específica, eu sempre me inspirei em muita coisa. Eu sempre gostei muito de tudo que é relacionado com persuasão, com o funcionamento do cérebro humano, com pessoas. Isso sempre é uma paixão minha, desde relativamente cedo. Comunicação não verbal é uma paixão muito forte minha também. Ou seja, eu já tinha isso e eu... Modéstia à parte, eu sou comunicadora. Eu sei que eu tenho isso. Eu sou má em muita coisa, mas a comunicar eu acho que eu sempre fui razoável, pelo menos. E, portanto, isso sempre esteve em mim. O resto, eu não acho que não posso dizer que tivesse um mentor específico, mas tive vários. Na arte da comunicação, na arte da comunicação não verbal, e há bocadinho estávamos a falar sobre isso, muita gente do Brasil, que vocês nisso, eu acho, sinceramente, que estão anos-luz à nossa frente. E, portanto, maior parte... é 50-50. Eu sou 50-50 português, 50% português. Pareço o Kinder Ovo. Por fora é chocolate, por dentro é chocolate branco. Gente, mas assim, eu também tenho meia costela, não é? Porque assim, se puxar por mim... Não, eu nunca vi uma portuguesa falar tão bem brasileiro. Se calhar só o Ricardo Pereira, porque é o ator, e ele treina isso, é ator. Porque eu nunca vi. Já agora vou parar e isso merece um corte quase. Quando eu conheci a Mariana, portanto foi na CIL, conhecemos relativamente há pouco tempo. E quando o Wilson me apresentou, Márcio, essa é Mariana, ela é o Márcio. Oi, tudo bem, querido? Falei, calma aí. E depois eu falei, és do Brasil, que giro. Que lugar do Brasil? Eu falei, não, eu sou de Portugal. Eu falei, mas pera lá, com esse lugar, o que é que se passa? E eu fiquei assim, completamente admirado. Mariana, portanto, ela tem comunicação. Ela tem a capacidade de falar brasileiro, não é? Português do Brasil, liga português europeu. Ela muda a chave muito rápido. Ela muda a chave muito rápido. É verdade. Mas olha, é um dom. Ô Mariana, fala aí um livro pra nós aí, que esse livro, pra quem quer se especializar na comunicação, tem que ler. Eu não sou muito de livro, não. Houve poucos livros que eu li. Ou a mentoria que você assistiu, algo do gênero? Sim, eu sou muito mais de podcast, sou muito mais de vídeo no YouTube. Há muita coisa que se pode aprender muito interessante no YouTube. Eu já tenho como mentor a Bettina Rudolph, que é uma brasileira espetacular, gosto muito dela. Também Comprei o curso dela, é muito bom para tudo o que é marketing. Tenho o Vítor Santos do Metaforando, que para comunicação não verbal já fiz alguns cursos deles, espetacular. Tenho o canal Neurovox também, que é o canal brasileiro, que fala um bocadinho sobre esta questão do funcionamento do cérebro e tudo mais. Assim de repente são aqueles que me estou a lembrar que já consumi muito. Agora não consumo tanto porque tenho um bocadinho menos de tempo, mas é uma paixão antiga. Perfeito. Portanto, eu acho que no fundo quando eu venho, eu acho que tem que se entender que vendas, e para mim isto sempre foi muito claro. Eu acho que fala-se muito disto no imobiliário, eu já ouço os brokers de imobiliários falar disto há muito tempo. Mas depois na prática as pessoas esquecem-se do que é que isto verdadeiramente significa. Que é, vender é sobre pessoas. É tão somente isto, malta. A parte técnica, eu costumo dizer que é o mais fácil. A parte técnica qualquer pessoa aprende. É muito fácil. É assim, é só tu perderes um tempo da tua vida a ir estudar sobre a parte técnica. Agora, saber vender é outra coisa. Eu tenho um livro, já que falaste no livro, tem 2, A Arma da Persuasão, que é fantástico. Estou a ler agora. A ler não, comprei um audiobook. Ok? O audiobook. És muito prática e estou a fazer tudo. Sim. E depois outro também, que é como fazer amigos e influenciar pessoas. Este mudou mesmo. Claro que tem coisas que, ao ler, eu percebi, já ponho em prática, mas quando a gente toma consciência daquilo, realmente eu ponho em prática, mas se calhar não fazia da melhor forma, vou fazer desta forma. É brutal. Sim. Então, eu acho que para mim tem esses 2, há muitos outros, mas são 2 livros que mudam. A Bíblia das Vendas também é outro que é fantástico também. E assim ainda não li nem ouvi, mas está na lista. É fantástico, é muito prático. Jeffrey, e agora já não recordo. Olha só, gravo os nomes. Nós estamos dividindo aqui o percurso da Mariana em 2 momentos. Eu acho que esse primeiro momento nós vamos poder voltar neles novamente, mas agora tem aqui um momento que foi o digital, cara. E é transformador. Quando ela entrou, só que tem um detalhe, ela não está no digital há 5, 10 anos, cara. Ela está há quanto tempo, Mariana, no digital? Que você falou, comecei, agora eu entrei no digital. Eu comecei a sério em janeiro.
Em janeiro há desse 4 ano. mesinhos atrás. Sim. Quantos seguidores você tinha quando você falou, a partir de agora eu vou começar? 1.300. 1.300 seguidores. Aqueles seguidores que ficavam ali marinando. Sim, há anos. Você postava o postzinho das hoje. Férias. Das Sim. férias. Então vocês já entenderam como é que é Total. a Mariana quando ela começou. E aí você falou, ano novo, vida nova, vou entrar forte e feio pro digital. É isso que aconteceu, não foi? Mais ou menos. Eu cheguei ali a janeiro e disse, pá, eu quero mesmo fazer isto. E eu percebi que a consistência era super importante, portanto, vamos fazer. E o que você levou em consideração? Existia aqui alguém que você queria falar do outro lado? Você falou, quero atrair esse tipo de pessoa na minha comunicação. Eu tenho neste momento basicamente 2 tipos de persona. Sim. Por um lado são os consultores, que eu quero ajudá-los a inspirar-se num tipo de conteúdo diferente. E depois tenho o cliente final. Ou seja, as pessoas normais que querem ter mais acesso à informação. Embora nós tenhamos compradores efetivamente cada vez mais informados, há muita coisa que as pessoas ainda não sabem. E eu vejo isso todos os dias e há erros tão crassos que eu disse, ok, eu isto tenho que explorar, eu tenho que tocar. E portanto, no fundo eu comecei a direcionar-me a esses 2 tipos de público. Boa. E onde é que vais apanhar aqui os temas? Não é? Digamos, é pela dor dos teus clientes? É pela Também. dor de... É que são temas muito interessantes, os temas que você aborda. Sim. Onde é que você arranja esses temas todos? É assim, muitos deles são coisas que eu, por exemplo, vou apanhando no dia-a-dia, mesmo isso com os meus clientes. Por exemplo, a questão do crédito sinal, que eu falei há uns tempinhos, ninguém sabe o que é um crédito sinal, ninguém sabe que é possível. E quando os clientes chegam a mim, eu tenho noção que as pessoas não sabem. Então eu disse, ok, isto é um tema que eu vou explorar, eu quero que as pessoas saibam. Questões contratuais, sei lá, há tantas coisas que nós podemos falar no imobiliário que eu sei que são dores que eu vejo todos os dias, dificuldades que as pessoas têm e erros que as pessoas cometem. Por exemplo, questões contratuais é Então assustador. basicamente você traz coisas do dia a dia e vai respondendo as questões das pessoas. Sim, isso e coisas que eu sei que são dúvidas gerais, não é? Por exemplo, o vídeo das mais-valias, que foi um dos vídeos que mais bateu até hoje. 400 mil visualizações, não foi? Sim. Esse é um tema que há pessoas que não fazem ideia. E é um tema que as pessoas têm que dominar, não é? Isso é importantíssimo. Isso são contas que as pessoas não fazem e depois chegam e uau, o que é que aconteceu aqui? aqui? Então você aborda temas do dia a dia e temas também de interesse público, digamos assim. Claro, né? Porque, aliás, acho que todas as pessoas, basicamente, né, têm essa necessidade de algum momento na vida, né, se envolver aqui no mercado imobiliário. E essas informações são úteis, né, para as pessoas. E esse tema das mais-valias, desculpa, Wilson, interromper, esse tema das mais-valias é um tema bastante complicado e muito delicado para se explicar, não é? Eu, propriamente, já tive para fazer alguns, mas calma aí, porque depois muda alguma coisa na lei e tu estás ali, pronto. Então, claro que damos sempre a referência, olha, quer ter a certeza, fala com o seu próprio contabilista que já tem o acesso ao seu IRS, ao seu histórico e tudo mais, ou então vá às finanças. Pronto. Porque é sempre um tema bastante delicado. E normalmente, ou seja, as pessoas, a maior parte dos consultores tendem a fugir para não cometerem uma gafe e cometerem um erro, não é? E é justamente esse tipo de conteúdo que as pessoas querem, porque é falta. Então, se eu vejo aí uma oportunidade, ou seja, ninguém fala disso porque tem medo. Eu tenho aqui uma necessidade muito grande de um público de perceber, porque quando toca nisso, eu já vi até proprietários, eu já tive imóveis que já tiveram à venda e depois vieram para as minhas mãos, de pessoas que não explicavam isso. Pá, eu tenho um cuidado enorme de explicar, porque é o dinheiro que fica no bolso do cliente. E o cliente quer saber, pá, eu vendo, eu pago a comissão, quanto é que fica para mim, não é? E quanto tempo eu posso investir, eu tenho que investir. Ou seja, isso é muito delicado e temos de saber explicar muito bem, porque o nosso papel é educar. Nós somos profissionais, somos profissionais e tenho que educar. Estou sempre a falar, eu vou a um médico, eu quero que ele me diga, faça um diagnóstico e me diga o que é que eu tenho que fazer, não é? Eu não vou ao médico e digo, olha, você vai ver o meu pé e vai dizer que tem isso. Porque a gente sabe que no mercado imobiliário o proprietário há muitos proprietários que ditam um preço, não é? Eu preciso da tua ajuda, que és profissional, para vender a minha casa e para me ajudar aqui, porque eu não percebo isso. Mas a casa tem que ser vendida por 700 mil. Pronto. Então, e tu fala, não, atenção, está aqui um estudo do mercado, eu estou a apresentar, eu analisei o que foi vendido recentemente, metro quadrado, zona, valores, tudo mais, acabamentos, isto tudo, vale isto. Não, mas isto não, porque o meu vizinho... Ou seja, somos um profissional que as pessoas procuram, não é? Mas que depois tendem ali um receio, ou seja, querem ditar porque é a casa deles, não é? A gente tem vende a um componente produto que não é emocional. nosso. Tem a componente emocional então também. tem aquele, eu quero, ok, tem que ser isso, não é? Mas eu acho que cabe a nós, consultores também, saber educar e educar bem o cliente, por isso é o nosso papel principal, educar e perceber, nem todo mundo tem que ser o meu cliente. Não, tu queres, não, eu não vendo se não for, ok, não estás motivado.
queres fazer um bom negócio. Ou seja, eu só vendo se for por este valor. Então, não vale a pena. Não, pronto, e depois dizem que nós é que pomos os preços lá em cima, não é? É mesmo isso. Um dia deste tive uma pessoa qualquer, já não me recordo quem foi, que fez um comentário no meu vídeo que disse: os consultores imobiliários inflacionam o mercado. Falei, gente, como assim? Quem inflaciona os preços muitas das vezes são os próprios proprietários, porque cismam que a casa vale um preço porque tem uma componente emocional ou porque foram idealistas e viram os preços, os asking prices, porque há uma coisa que as pessoas se esquecem. Nós temos acesso aos valores de escritura, mas a maior parte das pessoas tem acesso aos asking prices e muitas das vezes aquilo não é vendido por aquele preço. Okay? Nós temos que perceber quais é que foram as transações que efetivamente foram feitas. Okay? Portanto, os preços pelos quais as coisas foram efetivamente vendidas. Agora, evidentemente que um proprietário vai ao idealista fazer a sua própria pesquisa de mercado e baseia o seu preço nos preços que lá estão, não é? Que são os asking prices de outros proprietários que também acham que a sua casa vale mais do que aquilo que vale na realidade. Eu acho que isso é muito... Temos que olhar para isto como são essas pessoas que efetivamente estão a inflacionar o mercado, porque estão a criar um monte de valores que não têm embasamento. Exatamente. Não é? Quando somos nós que pegamos nas coisas, nós efetivamente temos que ir ao mercado e perceber quais é que são os valores de venda efetivos das coisas e pegamos... Aí, e saber, porque há muitas, ou seja, a informação que temos muitas das vezes, até se eu for o idealista, que é a informação que uma pessoa leiga tem, não é um comprador normal, ele vê um apartamento com 120 metros quadrados e tal, vê outro T3 com 150 metros quadrados, mas esquece que aqueles 150 metros quadrados, se calhar, são da área bruta. Não é? Ou seja, tem ali garagem, tem varanda e tal. Então as pessoas não veem a área bruta privativa, não veem a área útil, não sabem. E depois põem o metro quadrado todo em cima daquele valor. Então um erro crucial. Sim. E depois vai para uma avaliação bancária e o avaliador vai avaliar a área bruta privativa, ali a área bruta dependente, uma porcentagem, dependendo do que for e tudo mais. E até os próprios avaliadores têm um coeficiente normalmente de negociação, que eles dão entre 5% a 6%, que retirem do valor. Ou seja, então há uma margem aqui sempre de negociação e pronto, porque o mercado é assim, não é? E ou seja, há sempre essa margem, o próprio perito avaliador, quando vai fazer uma avaliação, já sabe que está ligeiramente acima e dá o coeficiente ali de desvalorização mediante a negociação que pode haver, pelo menos 5, 6%. Não é? Então é isso tudo que temos que perceber, porque depois, e nós, pronto, cabe ao nosso papel, informamos, não, mas o meu vizinho vendeu por X. Será? O vizinho só falou para poder sair bem, porque ele foi que vendia para uma zona, valor na zona, não é? Claro. Portanto, isso é um tema, pronto. Mas voltamos ao digital. Eu sou consultor e acabei por entrar aqui. Mas sobre essa questão do digital, mas repara aqui numa coisa, porque eu tô ansioso para querer saber o seguinte. Mariana, como é possível você, em 5 meses, e aí eu gostaria que você dissesse para todos nós aqui que estamos assistindo, como é possível sair de um perfil de 1.300 seguidores, sem apoio externo, levando sempre em consideração, sem um evento externo, sem algo que pudesse promover uma mídia, TV, algo do gênero, você sozinha ali, isolada dentro da sua própria competência, criando seus vídeos todos os dias, como que isso é possível em poucos meses gerar uma audiência já de 18 mil seguidores, não é? Que estão engajados com o teu conteúdo, porque você já bateu a marca dos 2 milhões de views, que impressionantes 2 milhões de views, que tem muitos perfis de anos aí que não chegou nisso ainda. Conta-nos o segredo. Assim, quero saber. Eu acho que o segredo, acho que há 2. O primeiro é o mais simples, é a consistência. Acho que é o que mais se fala no digital. É uma coisa que a gente sempre fala, não é? Mas é difícil ser consistente, não é? Muito. É muito. Agora, Mariana, repara aqui numa coisa. A consistência é um elemento muito importante. Mas eu acompanho consultores que são consistentes também. Mas ainda falta mais ingredientes. O que seriam os outros ingredientes aqui nesse bolo? Assim, eu tentei fugir completamente a tudo aquilo que já existia. Ou seja, maior parte dos mediadores imobiliários ainda se focam muito em fazer conteúdos sobre os seus imóveis. Eu queria uma coisa que fosse completamente diferente. Uma das métricas, eu fui estudar um bocadinho sobre o Instagram e TikToks desta vida, não é? Para me familiarizar um bocadinho com o algoritmo, e uma das coisas que eles mais valorizam é tempo de retenção. E portanto eu sabia que eu, para fazer vídeos que as pessoas, aliás, sabia, no início não sabia, no primeiro mês não sabia, tanto que os números falam por si. Mas entretanto eu comecei a perceber, ok, eu tenho que fazer coisas de uma forma que seja apelativa às outras pessoas verem e ficarem lá. Ou seja, eu comecei-me a pôr no lugar da outra pessoa, que eu acho que é uma coisa que falta ainda muito, é pensar, se eu estivesse do outro lado, eu via este conteúdo, isto agarrava-me, ou eu simplesmente continuava a dar scroll. E portanto, sempre que eu faço os meus vídeos eu penso nisso.
será que isto vai reter? Será que as pessoas têm interesse em ver isso? Que isto está dinâmico o suficiente? Ou seja, eu inspirei-me muito em conteúdos de outros nichos que nada têm a ver com o imobiliário e fui buscar, no fundo, formatos que eu achei que podiam perfeitamente ser adaptados ao meu nicho e que são dinâmicos o suficiente para reter as pessoas em tela. E isto agregado depois à escolha de um tema que efetivamente faça sentido, não é? Sim. Eu acho que no fundo isto é uma combinação de elementos. É o tema, eu acho que é um bocadinho a forma como eu comunico. A malta diz que gosta de me ouvir falar. E não só também, porque você se transformou numa pessoa, não é expert em criar ganchos de atenção para levar teu conteúdo adiante. Teu conteúdo é muito bom, tua comunicação é muito boa e ainda você utiliza dos ganchos. Tem um vídeo seu, inclusive, que já virou aqui produto da minha aula. Né? Então, toda vez que eu vou dar formação para a malta toda, eu exponho lá um vídeo seu, que é o vídeo onde você fala o que acontece com o cliente proprietário quando ele tenta vender imóvel sozinho, sem a ajuda de um consultor imobiliário. Aí é uma sequência de ganchos. Você viu esse vídeo? Sim, uma sequência de ganchos de atenção. Aí ela vai tomar o café, ela toma o café cai ao contrário. Aí ela vai abastecer o Tesla, ela encosta o Tesla e pega a bomba, na bomba de combustível e pega lá a bomba e tenta atestar o Tesla. Então, ou seja, são vários desses ganchos. Ela pega o livro, tá lendo ali de cabeça para baixo. Então, ou seja, essas são as ações que o consultor imobiliário, o proprietário acaba por se perder nesse processo. Então, foi um vídeo praticamente com vários ganchos de atenção. Sim. Às vezes o nosso desafio é criar um gancho de atenção por vídeo, ela cria vários ganchos de atenção dentro de um vídeo. Então, essa capacidade também de reter atenção, isso é muito importante, né, Mariana? Sem dúvida, sim. Assim, e eu acho que depois nós também temos que perceber uma coisa, que é, não tem tudo que saber de sair da nossa cabeça, nós não temos que inventar a roda, eu digo isto muitas vezes. Há tanto conteúdo bom em que a gente se pode inspirar. Não copiar, vou deixar aqui o disclaimer já, copiar cenas não é fixe, não façam isso, malta. Mas inspiração faz super parte. Eu vou me inspirar em conteúdos de toda a gente, faz parte, está tudo certo com isso. Reproduzir taxativamente acho um erro, por vários motivos. Primeiro porque não é 100% correto, não é? Digamos assim, não é fixe. E depois porque se nós queremos conquistar o nosso próprio posicionamento, nós temos que perceber como é que nós nos encaixamos naquela personagem, entre aspas. Ou seja, temos que ser nós ali. Eu não posso estar a reproduzir uma coisa integralmente que foi feita por outra pessoa que não tem o meu cunho pessoal. Todos os meus vídeos têm o meu cunho pessoal. Foram criados por mim, então eu acho que isso é muito importante, nós não nos esquecemos dessa parte, mas isso não significa que eu inspiro-me em conteúdos de estética, em conteúdos de tudo e mais alguma coisa. Há montes de formatos que nós conseguimos ir buscar a outros nichos e trazer para o nosso e simplesmente adaptar. E eu acho que isso é o mais inteligente até. Não precisamos de estar a inventar coisas. Não, por exemplo, o formato de diálogo que eu faço muitas vezes são os vídeos que mais batem. O pessoal gosta muito. E eu adoro fazer, é super divertido gravar. Rio-me muito comigo própria. Aquilo é um absurdo. É mesmo giro. E as pessoas gostam imenso porque é um formato que é super dinâmico e é muito fácil. Ou seja, um dos meus focos também sempre foi tornar a comunicação muito acessível. Eu vejo muito consultor que quer transmitir uma informação, mas vai a Roma para ir a Nova Iorque. Não fala a língua da pessoa. Não fala a língua da pessoa. A pessoa não vai entender. Aquilo não retém porque a pessoa pensa que não fala línguas diferentes. Isso é um cuidado que toda a gente tem que ter. Quando nós vamos criar conteúdo, o conteúdo tem que ser acessível para quem está do outro lado. Sim. As pessoas têm que perceber a mensagem, tem que ser fácil para elas. E às vezes em coisas simples, né? A pessoa fala um imóvel. A pessoa não fala, olha, Wilson, quem é o meu imóvel? Sim. Quem é a minha casa, não é? A pessoa fala minha casa. Linguagem mais simples. Ou seja, metros quadrados, ou seja, não é características, não é? E eu adoro os teus quadros e eu acho que isso é fantástico e realmente, olhando para o mercado, não vejo ninguém a fazer. Sim. Eu já vi e também me inspiro a muitas pessoas fora do meu nicho e já vi vários quadros. Pronto, mas eu acho que é isso, a pessoa tem que andar com um radar ali a 360, não é? Eu acho que antes de estar a criar qualquer coisa, a pessoa tem que virar um gatilho ali, se calhar, pronto, é normal quem está mais focado nisso e está com uma atenção, ok, quero gerar leads através daqui, quero criar conteúdo, gerar autoridade, crescimento e tudo. Então quando a pessoa está focada, que foi o que tu fizeste em janeiro, começas a dar logo ali um clique, ou seja, onde é que eu posso ver conteúdo? E tudo é conteúdo. Sim. E depois há muitos conteúdos, eu tenho alguns também que ficaram virais, que são, se eu parar para ver, são coisas até por um lado estúpidas. Sim, não é nada de especial, porque a pessoa pensa, eu tenho que ter uma câmera, eu tenho que ter uma luz, eu tenho que estar num cenário, eu tenho que estar... Não, e cada vez mais esse conteúdo muito com cortes muito dinâmicos, legendas muito animadas, muito planeado, entra, sai e tal, isso está a perder, até porque está a nascer agora, se calhar já viste também, eu também pesquiso muito sobre esse tema, está a nascer agora um conteúdo low-fi.
Sim. Não é? Ou seja, que é aquele muito low profile, eu estou sentado na minha mesa a tomar uma chávena de café e estou a falar e conteúdos, e cada vez mais as pessoas não querem ver tanto, ou seja, há público para tudo, pronto. Sim. Mas cada vez mais as pessoas querem ver conteúdo, ou seja, porque tivemos aí uma onda que agora está a acabar um bocadinho, ainda bem, que a pessoa filmava aqui o cenário podcast, um títulozinho, chama para a legenda, a pessoa lê a legenda até lá em baixo, pronto, tem uma retenção. Eu também fiz isso, porque estava, ou seja, o algoritmo estava a pedir isso, ok, eu vou entregar isso no meu tema, não é? Mas felizmente isso está a acabar, porque tinham pessoas a criar coisas que não faziam sentido. ChatGPT, toma lá, pum, acabou. Sim. Ou seja, mas claro, quem fez isso constantemente, se calhar há uns meses atrás, hoje está se calhar já com 10 mil seguidores. Sim. Não é? Porque era um conteúdo que estava a funcionar muito. Eu acho que agora vamos entrar nesta onda do conteúdo mesmo de valor, que já tivemos, não é? Que neste momento temos muito no YouTube, não é? Como podcast e conteúdos assim. Mas vamos entrar neste conteúdo de valor, não tanto os 30 segundos, os 20 segundos, 5 segundos para engajar, piscou, já acabou, foi até o final do vídeo. Não é? Então vamos entrar muito nesse tipo de conteúdo e mais low profile, sem grandes edições, legenda simples e tal. Até o próprio Instagram lançou agora a app, não é? Já tinha lançado da própria edição, a app de edição também, para justamente facilitar. E eu acho que é isso. Nós, consultores, não somos social media, não nascemos nessa área, não somos videomaker, não somos filmmaker. Então acho que a gente tem que ver o que é que temos nas nossas mãos. Há muitos conteúdos que eu gravo não têm tripé, eu encosto na janela, encosto na mesa, em qualquer lado, está ali, tem uma luzinha vida janela e tal, do exterior e cria. Ou seja, acho que as pessoas, é muito por aí, temos que virar primeiro esse mindset para ver conteúdo em tudo quanto é lado, inspirar em outros segmentos e depois ser um bocadinho ali criativo, ver como é que eu consigo adaptar isso para o mercado e tentativa, teste e erro. Ou seja, eu vou tentar, este funcionou, não funcionou, não vou publicar mais deste. Eu vou tentar deste, não funcionou, pronto, vou tentar. E eu acho que uma coisa que tem vindo também a crescer muito são os quadros, que é isso que tu fazes. Ou seja, que é como a Netflix, como as televisões, ou seja, como as novelas, as pessoas querem ver, acaba aquele episódio, eu quero seguir o outro episódio. Porque há um contexto, há um cenário, há uma história, há personagens ali criados. Então as pessoas, ou seja, é uma história, a pessoa nem percebe que é uma consultora que está ali. É uma entertainment, uma pessoa que está a me dar ali entretenimento e eu estou a curtir, é muito fixe e gosto e estou a aprender ainda um conteúdo do lado imobiliário. Mas não fizeste isso uma vez, se calhar na primeira vez que fizeste, se calhar não funcionou tanto porque é um conteúdo diferente. Mas deste a oportunidade de fazer se calhar 15, 20, 30 conteúdos desses para depois as pessoas começarem a engajar, gosto disso e já comecei, olha, quero ver mais um quadro daquelas duas. Ou seja, vira depois uma coisa única, uma presença única, uma marca e as pessoas querem ver aquilo. Não é? Eu acho que as pessoas também não dão tempo para as coisas, querem viralizar. Estamos num mundo muito viral, fast food. Eu quero viralizar. E depois publicam qualquer coisa para viralizar. Para lá. É muito complicado. Todo mundo quer ser criador de conteúdo, né? Eu sou muito chata com criador de conteúdo. Mas eu acho, é uma profissão fácil, pego ali, crio e tal. Mas não é nada fácil, não é? E voltando aqui o tema, como é que encaixas? Porque eu, muitas vezes, não consigo ser consistente por não ter tempo. Porque não é só pegar ali, ligar e gravar. Eu falo uma vez, falhou. Falo a segunda, falhou. Falhou a terceira, falhou. O cabelo não está bom. Bateu aquilo. A luz não foi boa. Vou fazer a edição. Que horrível, não sei o quê. Tarará. E depois, ou seja, consome ali uma boa parte do meu tempo que eu tenho que estar a gerar leads, tenho que estar em visitas, tenho que estar em reuniões e tudo. E como é que consegues encaixar esse tempo de criação de conteúdo e edição e tudo na tua agenda, na tua vida? Pronto. The struggle is real, sem dúvida. Assim, ainda por cima eu tenho uma agravante que é, eu estou habituada a fazer tudo para mal dos meus pecados sozinha. Ou seja, tudo na minha vida sou eu que faço. Agora estou a mudar isso, estou a tentar delegar, porque senão eu vou eventualmente ou desfaleço ou vou começar a fazer asneiras. Mas eu até agora sempre fiz tudo sozinha. Então tu consegues imaginar, desde gerar leads até preparar lançamento, até começar a fazer o marketing, até receber clientes, fazer visitas, escolher materiais, acompanhar o cliente porque agora está com medo, enfim, ou seja, preparar contratos, tudo e mais alguma coisa, acompanhar obras. Portanto, um escândalo. Eu já estou habituada a fazer isso há muito tempo. Para teres uma ideia, neste momento eu estou em gestão, não é em venda ativa, mas em gestão tenho quase 100 ações neste momento para venda. Ou em venda ou em gestão. Não é fácil. Agora, eu acho que nada na vida é fácil.
Ou seja, nós temos que... a gente se vira, né? A gente dá um jeito. Eu, às vezes é 1 da manhã e eu estou colada a fazer roteiros no computador e no dia a seguir defino, olha, agora tenho X tempo para fazer isto. E no fundo, assim, o que eu fiz não foi nenhuma mágica, não foi nenhum segredo. Foi do género, ok, isto é prioritário para mim, se é prioritário para mim eu tenho que arranjar tempo. Não é mesmo falta de... Às vezes muitas vezes nós falamos disto, mas não é falta de tempo, é falta de prioridade, ok? Isto neste momento para mim não é prioritário porque não me gera diretamente capital, não me gera dinheiro de forma direta, portanto isto não é prioritário. Então deixamos para segundo plano. Mas a longo prazo eu sei que vai haver aqui um ponto de viragem. Portanto, para mim foi simplesmente começar a priorizar, ou seja, eu defino um dia. Diga-se de passagem que eu sou das pessoas menos organizadas que eu conheço. Minha organização é nula. E a Natasha que está ali olha para mim e não deixa mentir a cara dela. Eu sou zero organizada. Eu às vezes faço um vídeo hoje para postar hoje. Literalmente. Eu compreendo perfeitamente. Tipo assim, tem uma horinha, eu vou pegar e vou fazer. Eu entendo. É como então, eu também. Gente, achou um buraco, a gente faz. E normalmente, eu já reparei isso no perfil de muitos consultores que têm uma veia muito comercial, uma parte de uma comunicação, de criatividade muito forte, normalmente não são muito organizados, não são muito metódicos. Ou seja, temos aqueles consultores que têm Excel para tudo, até para a que horas eu acordo para ir à casa de banho. Ou seja, eu não sou nada assim. Não é nada. E depois tem aqueles que é pá, liga a câmera e eu falo e tal, e eu vendo e digo e pá, pronto. Eu acho que encontra ali o meio equilíbrio. Ou seja, não é fácil, temos de ter a rotina. Isso tem a ver com os comportamentos, né? Você tem o comportamento do dominante, né? Um influente, estável e conforme, que tem a ver com aquele lance da DISC, né? Então, eu vejo Mariana mais dominante. Gente, um DI. Eu vou fazendo, Acho que é um ID ali. Ô Mariana, repara aqui numa coisa. Quando a gente fala de internet, né? A gente percebe que 2020 pra cá, essa frase ela é mais citada e mais verdadeira. Que não são os melhores, cara, que vão vencer e que estão vencendo no mercado imobiliário. São os mais vistos. Sem dúvida. Tubarões do passado, é verdade, que hoje ainda são tubarões e que continuam mantendo ali o seu nível de produtividade, todos eles já se adaptaram para o digital. Sim. Não é? Equipas e profissionais que ainda não se adaptaram estão perdendo muito resultado. Não é? E então me diz uma coisa, o que mudou na sua vida e no seu negócio depois que você construiu essa... É como se fosse uma loja com as portas abertas na rua, né? Ou seja, as pessoas entram na loja, conhecem, vejam. O Instagram, as redes sociais é a nossa vitrine. E por ali passaram 2 milhões de pessoas até agora. O que mudou? Na sua vida, principalmente, que no seu negócio, você disse que isso ainda vai lá na frente colher bons frutos. Mas o que mudou, principalmente na sua vida, na sua forma de ver o mundo, nesse momento? Com o digital. Com o digital. Assim, sinto uma responsabilidade gigante agora, que não senti antes, em tudo o que eu digo, em tudo o que eu faço. Tenho muito cuidado com o tipo de coisas que posto, porque eu já sinto um bocadinho o poder da influência pelas mensagens que recebo. Portanto, existe muito esse peso da responsabilidade. Diretamente em vendas, neste momento, não existe uma grande repercussão na parte da venda direta dos meus imóveis, porque eu não uso o meu Instagram para isso. O meu objetivo nunca foi esse. Eu nunca tive problemas de vendas a esse nível e eu não queria entrar por aí, porque por aí é por onde toda a gente entra, não era mesmo o meu foco. Eu já vendi muito, eu vendo muito. E eu agora quero entrar nesta perspectiva de ajudar outras pessoas a conseguirem vender mais. É esse o meu foco. Já recebi muitas propostas por Instagram para vender muita coisa. Maior parte dela, tudo imóveis em segunda mão. E são coisas, como eu vos disse, eu não pego. Portanto, em termos de reflexão em vendas, não mudou grande coisa, porque aquilo que as pessoas me apresentam, eu não vou pegar. O que é que eu faço muitas das vezes? Eu pego e eu distribuo por colegas de confiança. Se eu sei que aquela pessoa... Estou-me candidatar. Estou a candidatar. Confiança, Mariana, manda para cá. Não, mas mando. Se for aqui para estes lados, eu mando. Se forem... Ou seja, o que eu faço é, eu pego... e eu envio para consultores que eu sei que fazem um bom trabalho, ok? Nós sabemos como é que é o nosso mercado, malta. Indicar não é fácil, não é? Seja para obras, seja para indicar um bom profissional. Acho que quem indica fica com uma responsabilidade gigante. Eu tenho um cuidado também muito grande. Eu tenho. Para indicar às vezes, Marcos, conhece alguém da obra? Mas, calma aí, eu tenho aqui a contar 1, 2 pessoas e chega. Não é fácil, por isso ter muito cuidado. Percebo perfeitamente. Sim. Ou seja, é um mercado, como eu digo, não me interessa pegar, eu não quero seguir segunda mão. E a maior parte do que me aparece são clientes finais. Às vezes aparecem-me colegas a querer fazer partilhas comigo, quando eu peço alguma coisa muito específica, e outras vezes aparece muita gente a querer fazer vendas, mas a maior parte delas são vendas para cliente final. São vendas de imóveis em segunda mão, que são vendas que eu não pego. O que eu faço normalmente é distribuir pelos meus colegas que eu sei que fazem um bom trabalho. Porque nós sabemos como é que é o nosso mercado.
e nem toda a gente que cá está para trabalhar bem. E portanto, aí eu prefiro mesmo, por exemplo, às vezes tenho muitos clientes que me chegam para comprar nos meus empreendimentos e dizem: Mariana, não quero vender a minha casa. Eu, não. Mas arranja alguém normal, de confiança. É troca de casa, nem muitas pessoas querem. Mariana, hoje, atualmente, o seu objetivo é ajudar outros consultores imobiliários também, o público de uma forma geral, a gerar um posicionamento, né? Sim. E principalmente aqui construir uma autoridade no digital. Certo. Hoje você utiliza seus vídeos e o digital para isso. Mas se as pessoas quiserem ajuda, a sua ajuda, para poder fazer exatamente o que você faz e alcançar resultados que você tem alcançado no digital, você também está preparada para ajudar essas pessoas nesse sentido? A gente vai ter muito em breve. A gente vai ter espaço para isso, sim. Eu estou a criar um produto, vamos chamar assim, que tem precisamente esse objetivo, ok? Nas várias vertentes. Eu quero ajudar as pessoas, principalmente, que estão a começar a fazer o percurso que eu fiz há 5 anos atrás, há 5 ou 7, e que estão completamente perdidas, como eu estava, que entrei numa Remax da vida, sabia lá o que é que estava lá a fazer, não sabia nada sobre nada, não sabia o que era um certificado energético, meu Deus, o que é isto, que mistério, não sabia o que era uma venda, não sabia nada, ou seja, eu entrei muito bebezinha, e a maior parte das pessoas que entram no nosso mercado entram como eu entrei. Não é? Ou seja, vêm de outras áreas completamente diferentes, às vezes vêm da área de comercial, às vezes nem isso, vêm de áreas mais diversificadas possível, e portanto é esse o meu intuito agora, é começar a direcioná-las, dar-lhes um caminho já estruturadinho, para que elas possam mesmo começar a criar uma carreira sólida. E qual é a previsão já de lançamento disso? Olha, daqui a uns mesinhos, ainda este ano. Boa, sim, boa. sim. E depois, eu vou até fazer aqui, ainda não falamos nada, mas quem for seguidor do T2 mais 1, se calhar vai ter aqui um desconto. Um desconto. Vai ter um cupom T2 mais 1. Vamos conversar sobre isso em primeira mão. Tem uma pergunta que travou aqui na minha garganta, eu quero te fazer Deus. pergunta. Ui, rapaz. Gente, quando ele fala isso, me paralisa inteira. Vai. Quando você falou que acerca das pessoas da Remax da vida, você falou agora, mencionou isso. Você vê algo nas marcas? Me parece que aqui na nossa conversa aqui, parece que você pontuou algumas coisas que você não concorda nas marcas, né? Então, o que esses consultores, na tua opinião, devem aproveitar de bom da marca e o que eles devem, de alguma forma, também poder fazer o papel deles não depender só da marca, para poder desempenhar um excelente papel, né, nesse negócio? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que saber escolher o sítio que se vai integrar. Você é contra as marcas? Não, eu não sou contra as marcas. Eu sou a favor de sítios com pessoas que tenham capacidade e vontade de formar outras pessoas. Você acha que as marcas recrutam mal? Acho. Sem dúvida. Aí já está o primeiro passo para o desastre. Sincera. Malta, quando nós recrutamos sem critério, é impossível dar certo, seja em que área for. E o problema das marcas começa aí, não é? Começa quando se faz um recrutamento. Olha, queres ganhar dinheiro? Bora. Se queres ganhar dinheiro aqui, ok, mas como? Eu não sei nada. Eu venho de outra área qualquer. Não sei absolutamente nada sobre imobiliário, sobre a parte técnica, nem sequer sobre a parte comercial. Eu começo por onde? Não dá para vender o sonho assim. Tipo, olha, anda a ganhar dinheiro. Não dá, é preciso concretizar, ok, mas vais-me ajudar, vais-me dar acompanhamento, porque eu sozinho não consigo, vai ser muito difícil. E eu acabei por fazer esse percurso muito sozinha, porque na altura na agência onde eu estive não havia grande acompanhamento, não havia grande formação. As formações que existem, pelo menos esta é a minha experiência, não quero dizer obviamente que todas as marcas sejam iguais, nem todas as empresas, nem todas as franquias, nem todas as agências, porque cada franquia tem o seu proprietário e portanto é possível que... Exatamente. Porque aqui nós temos aqui uma coisa é a marca global, né? Exatamente. É igual o cliente, por exemplo, muitas vezes o cliente fica chateado com a marca e fala para toda a gente que todos os consultores daquela marca é péssimo. E aí, ou seja, a ideia é a gente entender que é uma situação pontual. Sem dúvida. E um universo todo. Sim, agora, sobre a questão do universo todo das marcas, o que você acha que deveria haver aqui no mercado imobiliário em Portugal, no tocante às marcas? O que deveríamos acrescentar para que pudéssemos ser mais ainda produtivos aqui nesse negócio? Para já tem que haver uma barreira de entrada maior. As pessoas quando entram tem que haver uma seleção. Há pessoas que não nasceram para vender, malta. Isto não é ser mau, isto é o que é. Eu conheço pessoas, olha, vou dar um exemplo. Tenho uma pessoa na minha família, a minha priminha, se ela vir isto vai me matar. Ela própria diz, eu não nasci para vender, eu não sou boa nisto. Okay? Ela não gosta, ela não tem arte de venda porque é uma coisa que para ela
ela não tem o espírito. E eu acho que é sabes? engraçado as pessoas, não é? Quando vão recrutar, e a pessoa que está a ser recrutada fala, mas eu não tenho jeito. Não, mas você vai. Ou seja, quer quase que forçar Sim. a mudar aquela pessoa para ter jeito a vender. Sim, sim. O que é que vai acontecer? Mas aí- Uma mas- frustração daqui a Mas aí 2, 3 você acha meses. que não é o próprio mercado que vai... Por exemplo, a marca recruta, o mercado dispensa. Você acha que Mas não aí você leva a reputação Sim. junto. Ah, boa. Exatamente, aí Entendeu? cai naquele tema. Pois. Eu não quero mais aquela marca, não é? Ou seja, o cliente Exatamente. fala, eu acho que estraga. Temos a criar uma marca, não é? Se eu tenho uma marca, eu tenho a minha equipa, não é bem uma marca, uma imobiliária, tem a minha equipa, mas somos 3. Por princípio 4, em breve. Ou seja, eu tenho muito cuidado de quem vai entrar, não é? Se tem os princípios, se tem os valores, Pois. e tento perceber, que eu acho que se calhar algumas marcas fazem isso, outras não, mas tento perceber o que é que tu, Wilson, queres para a tua vida, não é? Daqui a 3, 4, 5 anos. É quase um coach. Eu quero fazer isso, ok. Então será que o que nós temos para te propor enquanto mobiliário e tal vai de encontro ao que tu queres na tua vida daqui a 5 anos? Sim. Se fizer o match, perfeito. Sim. Não é? Acho que tem que fazer o match. Tu tens a tua trilha, o teu caminho, daqui a 4, 5, 10 anos, eu penso, ou seja, não quero depender do meu trabalho, quero ter uma equipa a trabalhar comigo, quero gerar aquilo, ou seja, Quero sair do ou seja, operacional, exatamente, no do fundo. operacional, quero ter a minha equipa e a pessoa, ok, faz sentido, então esta minha metodologia, esta a nossa marca, e vai de encontro ao destino da pessoa, porque às vezes a pessoa fala, não, eu não tenho jeito nenhum para venda, eu quero aqui, não, mas tu vens para cá, vai haver uma frustração, Sim. porque não é fácil. Eu tive 4 meses para fechar a minha primeira venda. Fogo. Bati muita porta. Isso não é E fácil. gente, eu acho que eu Quanto tempo você levou call. para fazer a sua primeira venda? Eu já não lembro quanto que foi a primeira venda. Eu tenho um número na minha cabeça, que é, no primeiro ano, eu ganhei 5.000 euros. Faturei 15.000 ou qualquer coisa assim. E meti ao bolso 6. Num ano. Mas também digamos que no meu primeiro ano a responsabilidade também foi um bocado minha, porque eu estava a meio gás. Ok? Estava na faculdade, claro, não estava sim. muito focada naquilo. Portanto, também foi responsabilidade minha. Mas sem dúvida, eu acho que esse é o problema principal. Tem que existir foco por parte das marcas em fazer um bom recrutamento. Porque senão, o que acontece, eu já tive clientes na altura em que eu estava na Remax a dizer-me taxativamente, eu não trabalho consigo porque está na Remax. Yeah. Ok, isto aconteceu. Agora, Até Mariana, gostei. olha, Porque existe esse preconceito, as pessoas já tiveram más experiências antes e isso tem que ser responsabilidade das marcas começar a perceber que isto é um problema real, isto acontece, ok? Agora nós estamos aqui nesse tema, até mesmo por conta de você ter realmente seguido a tua carreira sozinha. Então, por isso nós levantamos bastante esse tema aqui. Agora, nós temos que levar em consideração que o mercado imobiliário, antes, no final da década de 90, era outro mercado completamente diferente. E com a chegada das grandes marcas, 98 chegou a Era, 2000 chegou a Remax, 2005 chegou a Century. Com a chegada das grandes marcas, houve uma modernização do trabalho. Certo. Ou seja, o consultor imobiliário deixou de ser aquela carreira que era o que restava, né? Ou o que sobrava, para ser uma carreira milionária, meu. Antes não era uma carreira, na verdade, era uma ocupação. E agora já nós temos aqui uma carreira. Certo. Métodos de trabalho, né? Então, ali nós tomamos conhecimento do bate-porta, chamadas frias, enfim, de todos os processos que temos hoje. Só que 2020 para cá, muita coisa mudou. 2020 entrou aqui, vocês falam que eu sou do digital. Cara, mas é a realidade que está acontecendo. Então, ou seja, o mundo digitalizou muito mais rápido 2020 para cá. Alguns consultores que entenderam isso rápido estão faturando aí 1 milhão, 2 milhões por ano, cara. Agora, a questão é, você acha que, assim como aconteceu no início dos anos 2000, que as marcas fizeram uma disrupção no mercado, você acha que já está na hora delas criarem a segunda disrupção? Sem e como dúvida. que seria feito isso? Sem dúvida. Assim, o mercado... Será que não seria interessante ter uma Mariana em cada agência, por exemplo, para inspirar outras pessoas? Eita, meu senhor, gostei da sugestão. Me senti-me lisonjeada. Eu acho que hoje em dia o digital é inevitável, é uma inevitabilidade, ele não é uma opção. E acho que as pessoas têm que entender isso o quanto antes. Não só a malta do imobiliário como tudo, mas nós no imobiliário temos este déficit mais ainda do que em outras áreas. As pessoas têm que entender a importância do digital e o mundo de oportunidades que nascem dentro do digital. E essas oportunidades para mim começam muito na marca pessoal. E eu já sabia disto antes de começar no digital. Eu não comecei mais cedo por trenguice, só, por isso simples. Qual que é a palavra aí? Trenguice. Mais uma para o seu vocabulário, viu? Trenguice. 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 É trengo. É trengo. Como que Trenguice. fala isso? Não sei. No Brasil? Ah. Trengo é um lesado. Lesado. Lesado, tem essa, tem. Lesado. Seu lesado. Seu lesado. Pronto, trenguice. Pronto, foi isso. Porque
Palerma, aquele mais antigo, assim. Você fala isso no Brasil também? Não, Palermo. Não, se calhar meu só pai. cá, né? Meu pai é português também. Não sei, já estou confundindo tudo. Já tô... Não, cá fala lá, não sei. Eu acho que essa transição tem que existir, tem que ser muito rápida, porque nós estávamos, foi o que tu disseste há bocadinho, é mesmo isso. Não basta ser bom, nós temos que mostrar que sabemos o que é que estamos a fazer. E eu vejo o digital como uma oportunidade excelente para nós fazermos isso. Eu, quando faço os meus vídeos, eu faço na vertente da produção de conteúdo, sem dúvida, na versão da autoridade, etc, mas eu faço também para mostrar um bocadinho daquilo que é o nosso trabalho enquanto consultores. Porque eu sinto que muitas das vezes o que acontece é que quando nós vamos falar com um proprietário, e tu neste momento mais do que eu, porque fazes a parte da segunda mão, isso é um trabalho mais duro, o cliente não sabe em que é que nós acrescentamos valor. Na realidade, ele fica meio de género, mas eu vou pagar isto para quê? Para me pôr um anúncio e vender? Não, eu faço isso eu. Porque eles não têm noção. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Sim, é por isso que eu estou a falar. Bateu, a malta riu-se. Eu disse o porteiro mais caro de sempre. Eu acho que as pessoas têm que ter a noção do que é que nós efetivamente acrescentamos. E quando nós produzimos conteúdo de valor, as pessoas começam a perceber que efetivamente há coisas que nós sabemos, que elas não sabem e que não têm que saber. Da mesma forma como quando eu vou ao médico, eu espero que ele me resolva o meu problema porque é a especialidade dele. Quando eu quero um consultor imobiliário, eu quero uma pessoa especializada naquilo. Portanto, ela tem que saber muito mais do que eu. Ainda não se entendeu em que é que o consultor imobiliário acrescenta valor. Eu acho que a produção de conteúdo é excelente para nós mostrarmos às pessoas em que é que realmente nós acrescentamos valor, abrir-lhes a mente para perceber, ok, nós estamos aqui, mas nós temos um papel, nós percebemos disto, e este é o valor que nós conseguimos acrescentar. Perfeito. Mariana, inclusive, desculpa te interromper, se a gente fizer uma pesquisa rápida, 10 dores dos clientes proprietários que tentam vender imóvel sozinhos sem a ajuda do consultor imobiliário. Rapidinho você tem. Primeiro, que ele não sabe nem colocar o preço no próprio imóvel. Sim. Segundo, que ele não sabe fazer um plano de marketing. Terceiro, que ele não sabe nem a documentação necessária para vender. Ele não sabe tirar a dúvida do cliente, não sabe nem receber o cliente. Ele não tem paciência nem entender essa chamada. Então, ou seja, cada tema desse que eu mencionei, cara, é um vídeo. É um vídeo que realmente vai mostrar para ele a necessidade de ele ter um profissional. Então, esse tipo de conteúdo é muito importante. E nós temos um papel na venda. Eu acho que as pessoas não têm noção, mas um mau vendedor, ele mata uma venda. Eu já vi isso acontecer tantas vezes. Às vezes tenho clientes que chegam à minha beira e dizem assim, Mariana, obrigada, foi uma experiência mesmo diferente. Gostei, a sério, parabéns, foi uma reunião mesmo diferente. Porque as pessoas estão habituadas muito ainda a um determinado tipo de estereótipo de consultor. E nós conseguimos usar as redes sociais para desmontar um bocadinho isto. E também é um bocadinho isso que eu tenho tentado fazer. E acho que temos tido alguns resultados interessantes nesse sentido também. Abrir um bocadinho a mente. E depois sente-se isso na abordagem das pessoas. Quando vêm falar connosco e dizem, ok, olha, eu já percebi que tu percebes. Queres-me ajudar a fazer isto? Ou seja, depois são as pessoas que vêm atrás de nós para nós prestarmos o serviço. Não temos que ser nós a andar atrás deles. E o consultor que entende isso, ele começa a receber, começa a deixar de ter que andar a fazer fisgos, dia sim, e começa a focar-se em captar. Sim. Deixa eu vir ter comigo. E esse tipo de posicionamento é muito, a médio prazo, muito mais satisfatório. Sim. Agora, uma coisa também que eu aprendi contigo é que a Mariana é capaz de pegar num conteúdo técnico, numa mensagem difícil de ser transmitida, e ela começa o conteúdo como que ela começa? Tá tudo doido! Tá tudo doido! Esse vídeo tá tudo doido, cara. Eu assisti 10 vezes. É um dos últimos aí. Esse do porteiro também tava ótimo. Tá tudo doido. Assim, o do carro. Então, ou seja, são vários vídeos onde ela pega uma mensagem muito importante e aí ela faz uma edição dá uma que leveza onde ela conversa com ela mesma. E então, é uma coisa que não é... Se eu parar para ver, desculpa, Wilson, tecnicamente... Não preciso de um videomaker, não preciso de luz. Sim. Ou seja, na própria casa, eu pego ali, deixo ali, interpreto, não sei o que, tararau. Depois, corto, pego outro ali, não sei o que. Ou seja, está sempre ali. Então, eu acho que as pessoas devem digitar no Instagram Mariana Costa _RE, ir lá e consumir algum desses conteúdos e entender não só a mensagem do conteúdo, como também ela transmite. Não só o que eu estou ouvindo, mas também a maneira como ela está construindo aquilo. E é isso. E detalhe, eu sou um profissional, cara, eu viajo o país inteiro, vocês sabem disso. Eu conheço muita gente, muita gente de todas as marcas, de todos os segmentos do imobiliário, e eu estou o tempo todo atento no que está acontecendo no mercado, nas pessoas que estão aparecendo. Então, ou seja, a Mariana, até alguns meses atrás, cara, era alguém que estava ali no cantinho dela. E hoje está começando a ver aqui no T2+1, né? Primeiro podcast. Primeiro. Claro, tinha que ser no T2+1. Tinha, sim. Tinha que ser no T2+1. Então, certamente, vai ser convidada também para outros... É natural, você começa a aparecer. Claro. Não é? Com certeza virão novos negócios, virão novas oportunidades. Pessoas que estão assistindo aqui, certamente, que irão fazer network contigo. E é isso. Sim. Você tinha, no começo do ano, um caminho. Ou você permaneceria onde você estava,
não é? Limitando suas possibilidades, ou você começaria a se mostrar para o mundo quem você é e o que você é capaz de fazer por ele. Sim. Então você está de parabéns, Mariana. Obrigada. Siga a Mariana. Obrigada. E olha, estamos a chegar aqui no final já do episódio. meu. Pá, podíamos Meu Deus, ficar voou, aqui minha gente. mais Não teve esse tempo a podcast conversar agora, e pá. podia vir aqui mais pessoas e tal. Mas pronto, estamos a chegar no fim, não é? Infelizmente tem que ser ali cumprir, tentámos cumprir ali uma hora e pouco e tal. Foi Passou um prazer voando. enorme, Mariana. Igualmente, muito obrigada. Ter-te aqui na nossa casa, no nosso T2 mais Mais um. umzinho, o nosso apartamento, pá, composto, pequenino e tem vindo a crescer. Obrigadíssima, Até foi um ali gosto. já E na verdade uma nova é o T3, construção. né? É o T3. É o Já. T3 de nova construção. Exatamente. Já está a virar duplex, mas um é duplex, vista mar, então já vai para 1 milhão e tal. 1 metro quadrado, está nova construção. Olha, Tá e lá em queria cima. que a gente pede sempre para deixar uma mensagem, pronto, para quem está a iniciar neste mercado imobiliário ou até mesmo para quem está ali naquele ponto, tipo, E eu também- sei que o digital é Exato, para quem quer importante. começar no digital. Para também. mim, não é? Quero começar no digital, mas tenho bloqueios, tenho medos e tal. Dá uma mensagem ali de motivação para essa pessoa, tipo, Ok. sai daí e vai. Me falem só, Gravar. qual é a câmera, gente? Eu não estou habituada para Aonde isso. tu ó. quiseres. É para lá. Esta. Valeu. 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 O que eu acho que eu diria é, gente, todo mundo tem vergonha de começar. Então, assim, eu quando comecei, eu tinha pânico de aparecer. Assim, os meus primeiros vídeos não foram incríveis. Isso faz parte. O não ter tempo não é objeção. Todos nós temos tempo. É uma questão de prioridade. Ok? Portanto, essa objeção vamos saltar. A vergonha toda a gente tem. Comecem. Isso passa com o tempo. O engajamento, o contacto com as pessoas depois é espetacular. A recepção que eu tenho tido também tem sido incrível. A malta tem-me dado os parabéns. Tem-se inspirado imenso no meu conteúdo. Isso é incrível. Tenho gostado mesmo muito. Portanto, saiam da sombra. As coisas acontecem naturalmente. Deixem-se voar. Acho que é isto. Boa, perfeito. Muito bom, olha. Finalizamos aqui este episódio Eu do quero 2 mais 1. Agradecer. Obrigada eu. Quero agradecer a Foi um Mariana, agradecer cada um de vocês aí que acompanharam o nosso podcast até aqui, agradecer o grande Márcio mais uma vez nessa jornada juntos. E essa jornada não vai acabar, vai sempre continuar aqui no nosso T2 mais 1 podcast e que você possa se beneficiar cada vez mais desse nosso conteúdo aqui. Mariana, mais uma Foi um vez, gosto, muito obrigado. obrigadíssima. Grande Márcio, Tamo tamo junto. junto. Obrigada, E é meninos. isso. Foi um gosto. Obrigado. Obrigada. E é isto. Siga aí o T2 mais 1, siga a Mariana, siga o Wilson, o Márcio e estamos juntos até o próximo episódio. Até o próximo, pessoal. Tchau. Valeu, tamo juntos. Obrigada.